Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse que é o segundo vídeo da série onde eu mostro para vocês a minha carteira de investimento do Brasil. Eu que moro nos Estados Unidos, eu tenho minha carteira americana. Aliás, esse vai ser o próximo vídeo aqui do canal. E nessa série eu mostro para vocês o fechamento da minha carteira do mês. Então vou mostrar todas as compras, as vendas e a rentabilidade da carteira. Então vamos começar primeiro falando sobre o desempenho do Ibovespa no mês de março, que caiu muito, caiu 4%. Mas a gente não pode reclamar, porque no ano o Ibovespa já subiu mais de 13%, é muita coisa. O Ibovespa basicamente rendeu a Selic inteira em 3 meses. Isso muito por conta da entrada pesada dos gringos da nossa bolsa. Eles aportaram muito dinheiro e esticou nossa bolsa, fez com que a nossa bolsa subisse. Então é natural, é normal que teve realização agora em março. Muita coisa acontecendo também, então teve queda da Selic em 0,25, teve guerra dos Estados Unidos e do Irã, guerra da Rússia e da Ucrânia, crise no Estreito de Hormuz, petróleo subindo, muita coisa acontecendo, vai ter eleição, vai ter Copa do Mundo, então a gente se mantém aqui disciplinado e focado na nossa estratégia, que é de longo prazo, focando na aposentadoria. Então a gente está buscando boas empresas em setores perenes, empresas com histórico de pagamento de dividendo, e aqui não entra cripto, fundos imobiliários, varejo, aviação, turismo e lazer. Então vamos olhar já como que a carteira está dividida por setor. Ela que hoje tem 25% em seguros, 22,5% em saneamento, quase 27% em energia, quase 19% em bancos, e a gente tem ali quase 7% em outros, que é 10% que eu considero de risco e oportunidade, isso sempre abaixo de 10%. Então aqui só pelos setores dá para ver de novo que essa é uma carteira defensiva que foca em setores essenciais da economia, então setores resistentes a risco, e todas as empresas da carteira pagam ou vão pagar dividendo, que é o que a gente está atrás. Isso é uma carteira previdenciária. Eu tenho 30 anos, eu quero me aposentar com 60, sem ter que depender do Estado, do Lula, do Bolsonaro, Previdência, estão roubando tudo aí. Então a gente vai fazer o nosso caixa, o nosso fluxo de dividendo com essa carteira previdenciária. Por isso que a gente está fazendo grandes aportes. Aliás, olha esse gráfico aqui. No mês de março, a gente investiu quase 10 mil reais e desde novembro do ano passado, a gente vem investindo aí acima da nossa meta. A nossa meta é a linha pontilhada amarela. Então, eu tenho como objetivo investir mais de 4 mil reais por mês. Dá para ver nesse gráfico também que teve um gap muito grande entre abril do ano passado e outubro do ano passado. Por quê? Eu moro nos Estados Unidos, mas eu construo casas para vender no Brasil também, e nesse período aí eu estava aportando, estava fazendo investimentos na construção, então eu não consegui investir na bolsa, mas agora eu me organizei, criei o canal, então toda semana, aliás, eu mostro os meus aportes no YouTube, aqui no Rios, e no Instagram, então já me segue aí para você acompanhar os aportes semanais, e no final do mês eu faço esse vídeo aqui mostrando tudo o que aconteceu. Deixar o recado aqui também que todos esses gráficos, tabelas, tudo que eu uso aqui é do meu consolidador de carteira que eu uso, que é o aplicativo da AGF. É um aplicativo muito legal, recomendo. Tá aqui o QR Code para você começar e se cadastrar no aplicativo da AGF. Você vai ter aí a sua carteira consolidada e gráficos excelentes para você fazer a administração da sua carteira. Esse mês a gente foi às compras, a gente começou comprando bastante CEMIG, ela que já está na carteira, então a gente comprou um pouco mais de 100 ações da CEMIG, quase R$ 1.500 investidos. Eu que gosto muito dela, ela está no setor de energia, então um setor perene. O indicador de preço aqui, preço sobre valor patrimonial 1,23, não é alto comparado com as outras empresas do setor. Também tem um baixo endividamento, a dívida líquida sobre EBITDA de 2,03, muito abaixo da média das empresas do setor, e um dividendo yield médio de 8%, é muita coisa. Ela tem um histórico excelente de pagar dividendos, está aqui o gráfico ano após ano, então ela paga ótimos dividendos. É uma estatal, mas tem grande chance dela ser privatizada, então a gente vem aumentando a mão um pouco em CEMIG, pensando no longo prazo quando ela for privatizada. O que aconteceu com a Copasa agora, que a Copasa explodiu, pode ser que aconteça
com a CEMIG. Mas enquanto isso, a gente vai aumentando a nossa posição e vai recebendo esses ótimos dividendos. Compramos também Caixa Seguridade, uma queridinha, eu adoro a Caixa, então a gente comprou um pouco mais de 120 ações da Caixa, que deu aí um pouco mais de R$ 2.200 no mês. Compramos em diferentes dias, né, diferentes preços. Ela que tem várias vantagens. O primeiro, ela está num setor perene, então setor de seguros, e ela vem aumentando o lucro. Então, ano passado ela teve um lucro de 4,3 bilhões em 2025, isso é 14% a mais do que o lucro de 2024, é muita coisa. Dividendo yield médio dela de 7,69, é bastante coisa, e um ROI espetacular de 70,4. Toda vez que eu vejo caixa abaixo de 18, eu não me aguento, eu compro mais. Desde que ela fez o IPO em 2022, ela tem tido ótimos resultados, ela vem aumentando ou mantendo ali o dividendo nessa faixa de 7 alguma coisa, então é uma excelente empresa para a gente ter na nossa carteira previdenciária. Compramos também ISA, ela que eu carrego desde 2023, então mais uma empresa do setor de energia. Compramos 42 ações, que deu aí mais ou menos R$ 1.200 investidos. Ela que tem um dividendo yield médio de 7%, teve alguns destaques no quarto trimestre de 2025, a receita em 1,12 bilhão, o EBITDA 7,5%, mas 2 pontos aqui chamaram minha atenção, que foi a queda do lucro, então menos 40%, e a relação entre dívida líquida e o EBITDA de 3,3%. O que isso significa? Se ela usasse todo o earnings dela para pagar a dívida, ela demoraria 3 anos, 3 para pagar todas as dívidas. Isso é um pouco elevado, eu acho que tem algumas empresas do setor de transmissão que estão com esse indicador um pouco elevado, mas faz sentido, porque elas investiram muito ano retrasado, no passado, esse ano. Então isso fez com que o lucro delas caísse, a dívida líquida aumentou, mas ela continua pagando dividendos, e quando esses projetos forem entregues, a expectativa é que o lucro aumente, a dívida diminui e ela pague mais dividendos. Então eu carrego ISA desde 2023 e todo mês eu gosto de comprar um pouquinho para ir aumentando a nossa posição, para aumentar a quantidade de dividendos que eu recebo dela. Compramos também Equatorial, mas eu já me arrependi de Equatorial porque ela anunciou que ela vai pagar menos dividendos. Então ela já não paga bons dividendos e agora ela vai pagar menos. Ela é uma empresa que está mais focada no crescimento do que nos dividendos. Ela tem 5% da Sabesp, então ela está fugindo um pouco da minha estratégia aqui. Então provavelmente em algum momento eu vou me desfazer de Equatorial. Eu comprei também Raizen, mas muito pouco, assim, toda vez que eu comprava CEMIG, Equatorial, Caixa, sobrava ali um dinheiro de troco, eu comprava em Raizen, e é menos de 1% da minha posição, então eu não estou muito preocupado, estou pensando daqui 5, 10 anos a empresa, se Deus quiser, vai se recuperar até lá, e aí a gente vai ter uma posiçãozinha, mas nada grandioso, expectativa zero, de novo, é 1% da minha carteira. Vamos falar agora de dividendos, que é o que a gente mais gosta aqui. Então, outro gráfico super legal do aplicativo da AGF, ele te mostra por ação a quantidade projetiva de dividendos que você vai receber, a quantidade a receber e a quantidade recebida. Ou seja, o projetivo em verde significa baseado na quantidade de ações que você tem hoje e no histórico de pagamento da empresa, esse vai ser o valor que você deve receber em dividendos esse ano. Já em amarelo, o valor a receber é o valor que já foi computado, já teve Datacom, já teve anúncio, então esse é o valor que você vai receber. Em azul é o valor que você já recebeu. Então ali, se a gente olhar a caixa como exemplo, o dividendo projetivo, ou seja, o que eu devo receber esse ano, é R$ 1.000 de dividendos. Os dividendos que já foram anunciados, já teve Datacom, são os dividendos a receber, e eu já recebi ali mais ou menos R$ 1.200 em dividendos da caixa. Então é isso, galera. Isso aqui é a nossa máquina de dividendos, a nossa caixa registradora que a gente quer fazer. Estamos no começo da jornada, o dividendo não parece que é grande coisa, mas se a gente continuar os aportes
disciplinado toda semana em boas empresas que pagam bons dividendos, a gente vai aos poucos criando o efeito bola de neve. Vamos falar agora da rentabilidade da carteira, começando aqui pelas duas empresas que teve grande alta na carteira, as duas empresas de saneamento, a Copasa e a Sanepar, mais de 100% de resultado. Itaú, temos 206 ações, um ganho de 44%, e eu já carrego Itaú desde 2023. Porto Seguro, 100 ações da Porto, também carrego desde 2023, então um lucro aí quase de 50%. ISA, Equatorial, CEMIG, todas aí no positivo, todas no setor de energia. IRB, temos 111 ações da IRB, ela que é uma novidade na carteira, eu comprei recentemente aí acreditando no turnaround da empresa, ela que teve anos terríveis aí, corrupção, crise, então ela caiu muito e agora ela vem se recuperando, então dizem que talvez esse ano a gente possa receber dividendos da IRB. Caixa Seguridade, mais de 800 ações, então o objetivo é aumentar ainda mais, ela está com um lucro tímido de quase 2%, mas o objetivo não é focar no lucro agora, é focar na quantidade de ações. BB Seguridade também é uma novidade, comprei recentemente, acho que o preço está um pouco esticado, ali 34, 35, então a gente vai comprando aos poucos, sem pressa. E aí temos Banco do Brasil e Raízen, então 12 ativos na carteira, ela que já está com um ganho aí de 27%, mas se a gente olhar o resultado da carteira desde quando eu comecei, então janeiro de 22 até hoje, março de 26, a carteira já rendeu mais de 100%. Então, comparando isso com o Ibovespa, né, isso é uma carteira de ações, então a gente tem que comparar com o Ibovespa, ela já rendeu mais de 27% do Ibovespa. Então, estou muito feliz, a gente continua com a nossa estratégia, que é comprar boas empresas em setores perenes que pagam bons dividendos. Então, me diz aí o que você achou da carteira, se você gostou, se você não gostou, se você tem algum desses ativos na carteira, se você tem outros setores que talvez eu não tenha, eu aprendo com vocês também, deixa o seu comentário aí, dá o like, curte o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, abraço.